Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje nós vamos abordar um conteúdo de geometria que envolve triângulos. Essa videoaula de triângulos ela é dividida em duas partes. No vídeo de hoje nós trataremos da primeira parte da aula de triângulos. Nesta primeira parte, para introduzirmos o conteúdo de triângulos, nós trataremos de um conteúdo que vocês já viram no ano passado, que é o conteúdo que envolve o tema ângulos, também de geometria. Então, vamos à nossa aula de hoje. Então, pessoal, para começar a aula, nós vamos ver a definição, o que é um ângulo. Então, um ângulo é toda a região do plano, convexo ou não, determinada por duas semirretas de mesma origem. Então, se nós temos duas semirretas, essa semirreta aqui e essa semirreta partindo de um mesmo ponto, ou seja, de uma mesma origem, nós temos a formação do ângulo. Ou seja, o ângulo ele pode ser representado pela região convexa. Aqui nós temos o ângulo. E na região não convexa, também nós temos um ângulo. Porém, nós devemos saber o que é uma região convexa e uma região não convexa. Rapidamente, uma região convexa é quando eu pego dois pontos quaisquer dessa região e eu consigo traçar um segmento entre esses dois pontos que está contido na região. Essa região ela é não convexa porque eu consigo pegar dois pontos, tal que o segmento que liga eles não está totalmente na região. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui e este daqui, da região não convexa, e ligá-los, nós temos que esse segmento que liga esses dois pontos não está totalmente dentro da região não convexa, da região preta. Logo, por isso essa região ela é caracterizada como não convexa. Bom, dada a definição de ângulos, vamos aos elementos de um ângulo. Então, pessoal, ao falar dos elementos de um ângulo, vamos observar o ângulo a seguir. Então, nós temos um ângulo, nós temos os pontos A, O e B e o ângulo aqui representado. Então, o vértice de um ângulo é exatamente o ponto de origem das semirretas que o formam. Então, o ponto O é o vértice deste ângulo. Os lados do ângulo são os segmentos que o formam. Então, os lados do ângulo são caracterizados pelos segmentos AB e OB e OA.
E como nós vamos nos referir, né, a este ângulo, né? Existem 3 formas de nos referirmos a esse ângulo. Então nós podemos chamar esse ângulo do ângulo AOB, BOA, né? Com o chapeuzinho sempre no ponto do meio, ou simplesmente ângulo O. Vamos agora à classificação dos ângulos. Então, o primeiro ângulo que nós temos a ser classificado é o ângulo de 0 graus. O ângulo de 0 graus, nós não realizamos nenhum movimento de rotação para caracterizá-lo. Logo, quando eu não tenho rotação, o meu ângulo é um ângulo nulo ou ângulo de 0 graus. Ângulo raso ou meia volta, que é o ângulo de 180 graus. Então, se eu faço um movimento do ponto A rotacionando até o ponto B, eu tenho uma rotação daqui, do ponto A ao ponto B, de 180 graus. Então, o que eu fiz? Saí de um ponto e dei meia volta até o outro ponto. Logo, esse ângulo nós chamamos de ângulo raso ou meia volta, o ângulo de 180 graus. Então, se eu estou parado no ponto A e faço uma rotação chamada de uma volta, eu dou uma volta completa em uma rotação, significa que eu estou configurando o ângulo de 360 graus. Então, o ângulo de uma volta é o ângulo de 360 graus. Se eu saio do ponto e volto novamente para ele, para o mesmo ponto referente à reta onde eu estava posicionado, eu tenho uma volta, um ângulo de 360 graus. Vamos a outro tipo de ângulo. Bom, se eu estou num ponto e faço exatamente o movimento de sair deste ponto A para o ponto B, segundo esta configuração, eu tenho que este ângulo é chamado ângulo reto ou ângulo de 90 graus. Quando eu tenho segmentos, eles formam um L. Seja um L assim, eu posso ter um ângulo de 90 graus com um L invertido, ou até mesmo em outra configuração. Vamos ao quinto ângulo. Então, toda vez que nós temos um ângulo que ele é menor do que 90 graus, eu chamo este ângulo de ângulo agudo. Aqui, este ângulo, por exemplo, poderia ser um ângulo de 35 graus. Menor que 90, ângulo agudo.
Então, toda vez que nós temos um ângulo em que ele é maior do que 90 graus e menor que 180 graus ao mesmo tempo, nós chamamos esse tipo de ângulo obtuso. Por exemplo, 100 graus é um ângulo obtuso. Então, vamos à definição de ângulos consecutivos e adjacentes. Então, ângulos consecutivos e adjacentes. Ângulos consecutivos são aqueles que possuem o mesmo vértice e uma semirreta em comum. Se, além disso, eles também não possuírem pontos internos em comum, são chamados de adjacentes. Então, vamos aos exemplos. Por exemplo, os ângulos AOC e AOB, que é esse todo grandão, o AOB, e o AOC é esse pequenininho, são ângulos consecutivos. Porém, eles não são adjacentes, porque o AOB possui os pontos internos de AOC. Então, AOB, que é esse ângulo todo, possui os pontos internos de AOC. Porém, se analisarmos os ângulos AOC e AOC e COB, esses dois ângulos, esse com um tracinho e esse com dois tracinhos, eles são consecutivos e ao mesmo tempo adjacentes. Por quê? Porque AOC e COB não possuem os mesmos ângulos internos. Então, os ângulos AOC e AOB são consecutivos e não adjacentes. Então, esse e o grandão são consecutivos, mas não são adjacentes, né? Por que consecutivos? Porque o AOC, né, é formado por essa semirreta e o AOB essa semirreta e essa. Eles têm uma semirreta em comum e o mesmo vértice. Porém, não são adjacentes, porque os pontos de AOC também fazem parte de AOB. AOC, que é esse daqui, e COB, que é esse daqui, são dois ângulos que são consecutivos, ou seja, AOC tem essa semirreta e COB tem a mesma semirreta em comum e a mesma origem, e não possuem pontos internos em comum. Logo, são consecutivos e adjacentes.
Então, bissetriz de um ângulo. Bissetriz de um ângulo é a semirreta de origem no vértice de um ângulo que determina com seus lados dois ângulos adjacentes congruentes. Então, se eu tenho um ângulo de 50 graus e traço a bissetriz desse ângulo, ou seja, que sai do vértice desse ângulo e forma com os lados dele dois ângulos iguais, eu tenho que esse ângulo aqui formado mede 25 graus e este aqui também vai medir 25 graus. Então, no exemplo, OP é a bissetriz do ângulo AOB. Então, ângulos complementares, suplementares e opostos pelo vértice. Dizemos que dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é 90 graus. Ou seja, se eu tiver dois ângulos e a soma entre eles, o somá-los, for 90 graus, eu tenho que esses ângulos são complementares. Então, os ângulos são complementares quando eu somo e dão 90. Por exemplo, esse ângulo é de 90 graus. Ele foi dividido em dois ângulos iguais. X e Y são complementares, porque a soma deles formam o ângulo de 90 graus. Então, X mais Y, nesse caso, resulta em 90 graus. Logo, X e Y são ângulos complementares. Vamos aos ângulos suplementares. Então, dizemos que dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é 180 graus. Bom, no exemplo, nós temos 130 e 50 graus. Eles estão dividindo exatamente o ângulo de 180 graus. Logo, ambos os ângulos formam o ângulo de 180 graus quando somados. Portanto, esse ângulo COB, que é 130 graus, e o BOA, são suplementares. Temos que o COB mais o BOA, quando somados, eles resultam em 180 graus. Logo, são ângulos suplementares. Vamos aos ângulos opostos pelo vértice. Então, ângulos opostos pelo vértice. Considere a figura abaixo, a gente tem o ângulo A e o B frente a frente, X e Y frente a frente. Quando nós temos essa configuração, a gente tem que os ângulos X e Y
e os ângulos A e B, eles são opostos pelo vértice. Logo, pelo desenrolar da figura, nós podemos deduzir uma propriedade e justificá-la sobre ângulos opostos pelo vértice. Então, a propriedade diz o seguinte, que os ângulos opostos pelo vértice, eles vão ser iguais. Então, se esses ângulos A e B são opostos pelo vértice, significa que o A é igual a B. Da mesma forma, se x e y são opostos pelo vértice, eles serão iguais, né? A prova disso é o seguinte, vamos considerar, né, essa figura. Né? Se a gente considerar essa figura, nós temos que o ângulo A mais o ângulo x, por estarem nessa reta, a soma deles tem que ser 180 graus, porque aqui eles representam somados meia volta e, portanto, né, a soma deles, né, dá 180 graus, o que configura que são ângulos suplementares. Logo, nós temos que A mais x tem que ser 180 graus. Da mesma forma, nós temos que o ângulo x e o ângulo B, por estarem em cima dessa reta aqui, eles são ângulos suplementares também. A soma de x mais b configura meia volta. Logo, nós temos que x mais b também é igual a 180 graus. Bom, daqui nós temos que A mais x é 180, x mais b é igual a 180. O que significa isso? Que essa expressão que vale 180 e essa expressão que vale 180 são iguais. Logo, nós temos que o A mais o x deve ser igual ao x mais b. Por quê? Ambas são 180 graus. Logo, nós temos uma equação que diz o seguinte: se eu passar o ângulo x para o lado esquerdo, do lado direito para o lado esquerdo, ele vai passar com sinal negativo. Então, eu vou repetir a primeira expressão, passar o x negativo. E o b fica do lado direito. X menos x, zero. Logo, nós temos que A é igual a b, o que mostra que a nossa propriedade ela é verdadeira, ela está correta. Então, o ângulo A, oposto ao B, né, ele é igual ao ângulo B. Da mesma forma, conseguimos justificar que o ângulo X será igual ao ângulo Y. Bom, tomando de novo a figura, nós temos que o ângulo Y mais o ângulo A resulta em 180 graus. Eles são suplementares porque eles estão em cima dessa reta e essa reta configura um ângulo de 180 graus. Como eles formam essa meia volta, né, eles são suplementares, a soma deles é 180 graus. Da mesma maneira, o A e o X estão sobre essa reta. Então, o A mais o X configuram meia volta, eles são suplementares. Logo, nós temos A mais X igual a 180 graus. Novamente, nós temos duas expressões cujo lado esquerdo da equação são iguais das duas. Por quê? Y mais A 180, A mais X igual a 180. Significa que esses dois caras aqui serão iguais. Logo, nós temos que Y mais A é igual a A mais X. Assim, nós podemos passar o A do lado direito para o lado esquerdo com a operação inversa, que é a de diminuir, o sinal de menos. Então, Y mais A menos A
é igual ao x, que continua do lado direito da equação. A menos A é zero, logo nós temos y igual a x. Assim, novamente conseguimos mostrar que para os outros dois ângulos, né, da nossa figura, ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então essa propriedade ela sempre vai valer e poderemos utilizá-la para os cálculos dos exemplos que iremos ver. Então, pessoal, vamos a mais exemplos sobre ângulos. Então, exemplo 1, adicional, né? Sabendo que a medida de um ângulo é igual ao quádruplo da medida de seu complemento, determine a medida desse ângulo. Então, eu não sei, né, qual é o ângulo, tenho que determiná-lo. Quando eu não sei, eu chamo ele de x. E eu sei que o x é igual ao quádruplo da medida de seu complemento. Então, é 4 vezes o seu complemento. Bom, mas quem é o complemento do x? Vamos determiná-lo. Eu sei que x mais o seu complemento se eu somo o x com seu complemento, o ângulo complementar ao x, somar x ao seu complemento significa que a soma tem que dar o quê? Complementares. 90 graus. Bom, se eu passar o x daqui para o outro lado subtraindo, eu tenho que o seu complemento será igual a 90 graus menos o ângulo que eu quero descobrir, o x. Então, se eu subtrair de 90 graus o x, eu vou achar exatamente o valor do complemento do x. Logo, o x ele é igual a 4 vezes o seu complemento, que nós já descobrimos que é 90 graus menos x. Então, resolvendo essa equação, nós temos a propriedade distributiva primeiro. Temos que o x é igual a 4 vezes 90, 360 graus. 4 vezes menos x, menos 4x. O menos 4x eu vou passar do lado direito para o esquerdo com a operação inversa, mais 4x. E o 360 eu repito do lado direito. X mais 4x, 5x, igual a 360 graus. 5 está multiplicando x, eu vou passar ele para o lado direito, dividindo. Então, x é igual a 360 dividido por 5. 360 dividido por 5, 72 graus. Então, logo, o ângulo que procuramos é 72 graus. Bom, exemplo adicional número 2 sobre ângulos. Então, vamos ao exemplo número 2. Determine as medidas de x e y indicadas na figura a seguir. Então, a gente tem ângulos opostos pelo vértice, 2x menos 100 graus e x mais 30, e o ângulo y.
né? Então, como 2x menos 100 e x mais 30 são opostos pelo vértice, pela propriedade de ângulos opostos pelo vértice, nós temos que 2x menos 100 graus deve ser igual a x mais 30 graus. Assim, nós conseguimos, né, resolvendo essa equação, determinar a medida de x. Então, passando o x que está do lado direito para o lado esquerdo, nós temos 2x menos x. O 30 graus do lado direito eu vou repetir e vou passar o menos 100 para o lado direito, mais 100 graus. 2x menos x é 1x. 30 graus mais 100 graus, 130 graus. Assim, determinamos a medida de x. Bom, para determinar a medida de y, nós temos que analisá-lo juntamente com um dos dois ângulos dados no exemplo. Bom, se eu souber quem é o ângulo 2x menos 30 ou o ângulo x mais 30, eu tenho que o y ele é suplementar tanto de um quanto do outro. Se nós, por exemplo, utilizarmos essa reta como referência, y mais x mais 30 tem que ser meia volta. Tem que ser um ângulo de 180 graus. Logo, se eu pegar o y, somar com x mais 30, eu tenho que ter meia volta. Logo, y e x mais 30 são ângulos suplementares. Então, y mais x mais 30 deve resultar em 180 graus. Porém, o x eu já sei quem é 130 graus. Logo, nós temos que essa equação é y mais 130 graus mais 30 graus igual a 180 graus. Logo, nós vamos transferir os valores numéricos para o lado direito da equação. Ambos estão somando, vamos passá-los subtraindo. Então, nós temos que y é igual a 180 graus menos 130 graus menos 30 graus. Logo, o y é 180 menos 130, 50 graus. 50 graus menos 30 graus, 20 graus. Logo, descobrimos a medida de y. Bom, pessoal, dada essa introdução sobre ângulos, nós abordaremos agora, propriamente dito, o conteúdo de triângulos. Então, pessoal, um triângulo, né, é definido pelos pontos internos de interseção entre três ângulos que possuem uma semi-reta comum 2 a 2. Então, eu tenho esse ângulo aqui, que tem uma semi-reta em comum com esse ângulo aqui, e esse ângulo que tem uma semi-reta em comum com esse ângulo e a outra semi-reta em comum com esse ângulo. Então, esse ângulo possui semi-reta em comum com esse ângulo, e se eu comparar com outro ângulo, possui uma semi-reta em comum. Esse ângulo possui uma semi-reta em comum com esse, e outra em comum com esse, e assim por diante. Ou seja, 2 a 2, se eu analisarmos, 2 a 2, eles possuem uma semi-reta em comum. Esse ângulo e esse não possuem duas semi-retas em comum. Então, basta e é suficiente e necessário que
eles tenham uma semi-reta em comum. Além disso, os pontos internos de ambos os três ângulos devem ser de interseção dos três, ou seja, a união desses pontos de interseção resulta nessa figura geométrica, a qual nós chamamos de triângulo. Então, pessoal, o que são os elementos de um triângulo? Então, temos esse triângulo ABC, onde os pontos de interseção dos lados desse triângulo a gente chama de vértice. Então, A, B e C são os vértices do triângulo. Os lados, né, são os segmentos que limitam a área interna do triângulo. Então, AB, BC e AC são os lados AB, BC e AC são os segmentos, né, que são os lados do triângulo. Os ângulos internos, A, B e C maiúsculos. Os ângulos externos, A, B e C minúsculos. Assim, estão apresentados os elementos de um triângulo. Então vamos agora à classificação de triângulos. Então, pessoal, classificação de triângulos. Então, os triângulos eles podem ser classificados tanto em relação aos lados quanto aos seus ângulos. Então, primeiro vamos ver a classificação de triângulos em relação aos seus lados. O primeiro tipo de triângulo que eu quero comentar neste vídeo, que pode ser classificado em relação aos lados, é o equilátero. O triângulo equilátero ele possui os três lados iguais. Aqui está um exemplo. Esse triângulo ele tem os três lados com a mesma medida. Os três lados desse triângulo são iguais, logo esse triângulo é um triângulo equilátero. Então, pessoal, o segundo tipo de triângulo que podemos classificar em relação aos lados é o triângulo isósceles. O triângulo isósceles ele possui apenas dois lados iguais, diferente do equilátero. Então, um exemplo de triângulo isósceles é esse daqui. Tem dois lados iguais, que medem 4 centímetros, e um terceiro lado diferente, que mede 3 centímetros. Então, o outro triângulo que pode ser classificado em relação aos lados é o tipo de triângulo escaleno. Ele possui os três lados com as medidas diferentes. Um exemplo, nós temos um triângulo escaleno, que mede lados 2 centímetros, 3 centímetros e 4 centímetros.
Agora vamos à classificação dos triângulos em relação aos seus ângulos. Então, o primeiro tipo de triângulo, né, que classificamos em relação aos seus ângulos é o triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo possui os três ângulos internos agudos, ou seja, os três ângulos do triângulo acutângulo são menores do que 90 graus. Então temos um exemplo de triângulo acutângulo, cujos ângulos internos são 70 graus, 30 graus e 80 graus, ou seja, ambos os três ângulos internos são menores do que 90 graus, são agudos, portanto esse triângulo é um triângulo acutângulo. Outro tipo de triângulo, né, classificado em relação ao seu ângulo, é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo ele possui um ângulo interno reto, ou seja, o ângulo interno dele mede 90 graus. Um exemplo de triângulo retângulo é esse daqui. Um dos ângulos é 90, né, e os outros são agudos. Porém, o que caracteriza é o ângulo de 90 graus. Um outro tipo de triângulo que pode ser classificado em relação a ângulos é o obtusângulo. O triângulo obtusângulo ele possui um ângulo interno maior que 90 graus. Então, por exemplo, esse triângulo é um triângulo obtusângulo. Por quê? Um de seus ângulos é maior que 90 graus. Um ângulo dele mede 100 graus, ou seja, possui um ângulo obtuso. Bom, assim classificamos os triângulos, tanto em relação aos lados quanto em relação aos ângulos. Agora, vou apresentar para vocês algumas propriedades das somas dos ângulos internos e externos do triângulo. Então, pessoal, ângulos no triângulo. Então, eu quero apresentar para vocês neste vídeo duas propriedades sobre os ângulos de um triângulo. Então, primeiro, em relação aos ângulos internos, nós temos uma propriedade que ela é fundamental, que a soma dos ângulos internos de um triângulo, ela sempre será 180 graus. Como a gente justifica esse fato? Então, vamos fazer isso concretamente. Vocês vão pegar uma folha de papel ofício e vão recortar um triângulo qualquer. Eu fiz o recorte do meu triângulo que saiu dessa maneira. Após o recorte, eu marquei três ângulos internos do triângulo. Marquei os seus três ângulos internos. Feito isso, vocês vão fazer um recorte exatamente dos três ângulos do triângulo. Então, vocês vão fazer um corte aqui e obter esse ângulo vermelho. Vão fazer um recorte aqui
posterior e vão obter o preto e vai sobrar, por fim, o ângulo azul, que não precisa ser recortado pelo segundo corte do ângulo. Então, feito isso, nós vamos unir esses três ângulos da seguinte forma. Então, eu fiz os meus cortes e uni o triângulo preto, azul e vermelho. Bom, se vocês repararem, esses ângulos eles estão sobre uma reta, uma linha reta, e a soma do preto mais o azul mais o vermelho vão formar um ângulo que é o ângulo raso, o ângulo de 180 graus. Se nós fizermos a junção, concretamente nós vemos que esses três ângulos eles formam meia volta. Assim, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será 180 graus. Bom, uma segunda propriedade é referente aos ângulos externos. Então, a propriedade sobre ângulos externos diz o seguinte: em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma de dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, vamos justificar esse fato. Vamos ver se ele realmente é verdade. Então, nós temos um triângulo cujos ângulos internos são A, B e C e temos um ângulo externo X. Eu poderia utilizar outros ângulos externos? Poderia, porém, vamos pegar um qualquer, estou escolhendo esse, para justificar que a soma dos dois ângulos não adjacentes a ele, ou seja, neste caso o A e o B, que não estão juntos dele, não são adjacentes ao X, a soma de A mais B vai dar exatamente o ângulo X, que é externo ao triângulo. Então, o primeiro fato que nós sabemos pela propriedade número 1 é que a soma entre A, B e C tem que dar 180 graus. Então, nós temos que A mais B mais C é igual a 180 graus. Porém, nós sabemos também que os ângulos C e X são suplementares, ou seja, C mais X tem que dar uma meia volta, ou seja, um ângulo de 180 graus. Logo, C mais X igual a 180 graus. Bom, repara, nós temos duas expressões cujo resultado é o mesmo, é 180 graus. Então, nós temos que A mais B mais C será igual a C mais X. Logo, A mais B mais C igual a C mais X. Bom, vou passar o C que está do lado direito para o lado esquerdo com a operação inversa, que é a de subtração. Então, A mais B mais C menos C, passando C do lado direito para o lado esquerdo, é igual a um ângulo X. Mais C menos C, que é o mesmo ângulo, é igual a zero. Logo, A mais B igual a X. Assim, a gente mostra que é verdade a propriedade que diz que se eu somar dois ângulos não adjacentes a um ângulo externo, a soma entre esses dois ângulos é exatamente o ângulo externo. Então, podemos utilizar essa propriedade
nos exemplos que veremos logo mais. Então, vamos a mais exemplos sobre triângulos. Então, o primeiro exemplo adicional. As medidas em graus dos ângulos internos de um triângulo são expressas por 3x menos 48, 2x mais 10 e x menos 10 graus. Quanto mede o maior ângulo desse triângulo? Então, para eu saber quanto mede o maior ângulo, eu tenho que saber quanto valem os ângulos, né? Para isso, eu preciso descobrir quanto vale o x. Bom, os três ângulos eu tenho. Eu sei que se eu somar este com este, eu tenho que dar quanto a soma dos ângulos internos do triângulo? 180 graus. Logo, nós temos que 3x menos 48, que é o primeiro ângulo, mais 2x mais 10, mais x menos 10, tem que ser igual a 180 graus. Bom, posso eliminar o parênteses. Assim temos a seguinte equação que, resolvida, nos fornece o valor de x. Então, todos os termos acompanhados da incógnita eu vou deixá-los do lado esquerdo. No lado direito eu vou passar todos os termos sem a incógnita. Então, fica 3x, 2x e x igual a 180. Menos 48, passo mais 48. Mais 10, passo menos 10. Menos 10, passo mais 10. 3x mais 2x, 5x. 5x mais x, 6x. 180 mais 48 dá 228. 228 menos 10, 218. Mais 10, novamente, 228. O 6, que está multiplicando x, eu vou passar para o lado direito, dividindo. Então, eu tenho x igual a 228 dividido por 6. Portanto, 228 dividido por 6 me dá que o x é igual a 38 graus. Então, logo, encontrado o valor de x, eu consigo encontrar os meus respectivos ângulos. Então, o primeiro ângulo, né, é o 3x menos 48. Logo, eu tenho 3 vezes o x, que é 38, menos 48. Então, 3 vezes 38 dá 114. Menos 48, nós temos 66. Bom, o segundo ângulo, ele é 2 vezes x mais 10. Então, é 2 vezes 38 mais 10. 2 vezes 38, 76, mais 10, 86. Logo, o segundo ângulo é de 86 graus. Terceiro ângulo. O terceiro ângulo é x menos 10. Então, logo, o terceiro ângulo ele é 38 menos 10. 38 menos 10, 28. Assim,
quanto mede o maior ângulo desse triângulo? O maior ângulo desse triângulo mede 86 graus. Número 2. Então, pessoal, vamos a este último exemplo da aula de hoje. Considerando a representação do triângulo ABC da figura, então, ABC, determine o valor de x. Então, eu tenho aqui o triângulo ABC. No primeiro momento, eu esqueci de marcar os vértices do triângulo. Marcados os vértices do triângulo, né, resolvemos o problema. Então, eu preciso saber o valor de x. Bom, tem um ângulo externo e dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, eu posso usar a propriedade do ângulo externo que diz que se eu somar esses dois ângulos internos, a soma é igual ao ângulo externo. Então, eu tenho que 60 mais x deve ser igual a 2x mais 10 pela propriedade do ângulo externo. Bom, assim, vou passar para o lado esquerdo os termos com incógnita, para o lado direito os 100. Então, o x permanece, 2x. Passo para o lado esquerdo, menos 2x. O 10 permanece, 60. Passo para o lado direito, menos 60. Então, x menos 2x menos x. 10 menos 60 menos 50 graus. Menos x é o mesmo que menos 1x. O menos 1x que está multiplicando x, eu vou passar para o outro lado, para o lado direito, dividindo. Então, eu tenho menos 50 graus divididos por menos 1. Na divisão, menos com menos é mais. Então, 50 dividido por 1, 50. Logo, o valor de x, no exemplo, é de 50 graus. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, entendido o conteúdo apresentado e nos vemos no próximo vídeo, na próxima videoaula, para tratarmos de exercícios sobre triângulos, sobre essa primeira parte de triângulos que nós abordamos. Então, forte abraço e até a próxima!